Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e convidá-los para uma leitura na primeira carta ou epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no seu capítulo 15 e o versículo número 58, que nós lemos assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amados, o apóstolo Paulo, ele está deixando aqui bem claro que o trabalho daqueles irmãos não era vão no Senhor. O que Paulo queria dizer com isso? Ele queria dizer que haveria uma recompensa, que eles receberiam uma recompensa por tudo aquilo que eles estavam fazendo para Deus. Então, nessa noite, a nossa meditação é: qual seria essa recompensa? Qual é a recompensa que teremos por estarmos realizando a obra do Senhor? Qual é a recompensa que o crente ele receberá naquele grande dia, quando Deus entregará a recompensa para aqueles que fizeram a obra do Senhor? Então, para isto, nós vamos meditar a partir do versículo 51. Por quê? Porque esse versículo 58, para nós entendermos melhor, nós temos que examiná-lo à luz do contexto em que Paulo está falando. E na realidade, Paulo ele estava corrigindo uma distorção doutrinária que alguém estava espalhando naquela igreja. E a distorção era de que a ressurreição dos mortos ela não existia. Que aquela história, o ensinamento a respeito da ressurreição dos mortos não era verdade. Então, inclusive, no versículo número 12 desse mesmo capítulo, Paulo diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Então alguns estavam dizendo que não existia esse negócio de ressurreição dos mortos. Morreu e acabou. Então Paulo, nesse trecho da sua carta, ele vai corrigir essa distorção. E ele vai dar ênfase à doutrina da ressurreição dos mortos. Então a recompensa que Paulo está dizendo aqui, o vosso trabalho não é vão no Senhor, quer dizer, eles não trabalhavam à toa, eles teriam uma recompensa. Paulo se referia à ressurreição dos mortos, não é? Ele se referia à vida eterna, à incorrupção que eles receberiam e nós também receberemos naquele grande dia. Então, a partir do verso 51, nós lemos: Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse dormir, Paulo falava da morte física. Por quê? Porque quem dorme
ele não está no estado definitivo. Ele vai acordar. Quem dorme vai chegar um momento que ele vai acordar. E aquele que morre em Cristo, ele não vai ficar eternamente naquele estado. Ele irá ressuscitar dos mortos. Ele vai ressurgir. Então, como não é um estado definitivo, a Bíblia usa esse termo dormir. E Paulo está dizendo, olha, eis aqui vos digo um mistério. Amados, mistério é algo que as pessoas não sabem. Mistério é algo que vai ser revelado. Então Paulo vai revelar para eles o que ele recebeu de Deus. E a revelação é exatamente esta. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Observe, Paulo começa a falar de uma transformação que todo crente receberá. Aonde? No seu corpo físico, da parte de Deus. Na verdade, Paulo está dizendo, nem todos nós vamos experimentar a morte. Por quê? Porque no dia da vinda de Jesus, quem estiver vivo, ele será transformado pelo poder de Deus e ele nunca irá experimentar a morte. Ele nunca morrerá. Então, nem todos morreremos, é o que ele está dizendo aqui, mas todos seremos transformados. Porque o mesmo Paulo ensina lá na igreja de Tessalônica, que aquele que dorme em Cristo, ele vai ressuscitar com o corpo transformado, glorificado, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Então essa transformação aqui é a recompensa daquele que crê em Jesus Cristo. E é uma recompensa que, na verdade, nem todos morreremos, mas todos receberemos essa recompensa, que é o corpo transformado. Então ele diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tá vendo? Essa é a recompensa. É a transformação do nosso corpo. Não é? Se estivermos vivos, seremos transformados. Se estivermos mortos, ou se estivermos dormindo em Cristo, ressuscitaremos transformados. Então a transformação é para todo crente. A morte não é para todos. Porque no dia da vinda de Jesus, muitos, né? Por exemplo, se Jesus vier nos nossos dias, nós não vamos experimentar a morte. Se ele vier daqui a 100 anos, nós vamos experimentar a morte. Então, a recompensa é justamente essa transformação maravilhosa. Ele diz, no momento, não é? Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os mortos em Cristo. E nós, os vivos, seremos transformados. Viu que maravilha? Por quê? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Convém, quer dizer, é útil, é algo que vai ser bom para nós. Será esse poder de Deus que irá revestir de incorruptibilidade aquilo que é corruptível e de imortalidade aquilo que é mortal.
E o que é corruptível e o que é mortal? É este corpo físico. Então convém que este corpo físico, o meu e o teu, que é corruptível e mortal, convém que ele se revista da incorruptibilidade e também da imortalidade. Então esse dia será o dia da nossa recompensa como crentes. E Paulo, ele continua e diz assim: e quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. Aguilhão é uma vara que tem uma ponta de ferro. E eles usavam para cutucar lá os animais, né? Para o animal andar mais rápido, etc. Tal. Era um instrumento para isto. Então, Paulo está dizendo aqui que o aguilhão, né? O aguilhão da morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, a morte, ela tem um aguilhão, ela consegue ferir por causa do pecado. Então, o pecado na raça humana deixou o homem sujeito à morte. E o pecado, por sua vez, ele recebe a força da lei. Porque Deus diz para não fazer e o ser humano peca. Quando ele não faz, quando ele desobedece, ele peca. E o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas neste dia em que nós, os salvos, seremos transformados, vai se cumprir esta palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Na vitória final, na vitória daquilo que é corruptível, recebendo a incorruptibilidade. Então, no dia do arrebatamento da igreja, vai acontecer comigo e com você essa transformação gloriosa. De todo jeito, se estivermos dormindo em Cristo, seremos ressuscitados e transformados. Se estivermos vivos, seremos transformados. De tal maneira que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então essa é a recompensa. E Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus. Esse mas indica que Deus, ele interveio na história humana para que o final não fosse a morte eterna, para que a corrupção fosse o destino final do crente e a mortalidade fosse o destino final do crente. Então Deus interveio na história humana através de Jesus Cristo, que morreu e ele ressuscitou. Então quem crê em Jesus Cristo, ele recebe essa dádiva, vida eterna. Ainda que ele morra, ele irá ressuscitar. E se estiver vivo, receberá também a imortalidade. Então, é essa transformação gloriosa. Isto, né, que é mortal, se revestir da imortalidade. Isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isso é a recompensa de Deus para aqueles que o servem, para aqueles que fazem a sua obra. A obra de Deus é na vida das pessoas. Então eu e você que trabalhamos, né? Você que evangeliza, você que discipula, você que ora
por aquele novo crente. Enfim, você que faz a obra de Deus, você deve, conclui Paulo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Observe, firmeza e constância. Não é fazer a obra de vez em quando der, quando for propício. Não é fazer a obra só dia de festa. Não. Sede firmes e constantes. Então, a firmeza e a constância. Na fé, na esperança. Sempre abundantes na obra do Senhor. Abundante fala de frutificação. Nós temos que frutificar no sentido de participar, fazer a obra do Senhor. O nosso trabalho, ele tem que ser um trabalho frutífero. E só Deus pode nos dar capacidade para isso. Mas nós temos que manter essa esperança. Então ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Viu? Então, meu amado, minha amada, meus irmãos, irmãs, o que fazemos para Deus tem recompensa. Não é à toa. E qual é a recompensa? É justamente o dia que aquilo que é mortal será revestido da imortalidade e aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Então continue fazendo a obra do Senhor. É claro que um elogio da parte daqueles que estão sobre o outro no sentido de coordenação, etc., é interessante, não é? É claro que muitas coisas nós recebemos com gratidão de Deus, porque nós nos sentimos bem fazendo a obra do Senhor. Mas o que Deus tem para mim e para você vai além de qualquer reconhecimento humano. Deus tem a vida eterna. Você entende? Então você que está me ouvindo, não fique triste se alguém não te reconheceu aos teus olhos. Não fique triste se alguém diz que você não vai receber nada. Deus tem o melhor para mim e para você. A vida eterna. Naquele grande dia, quando eu e você receber de Deus a transformação pelo poder de Deus, que será no dia do arrebatamento da igreja, essa palavra vai se cumprir. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Como dizendo, morte, cadê o pecado? Com que você feria os homens e tinha poder de matá-los. Não é? Onde está, inferno, a tua vitória? Quer dizer, o inferno, inferno aqui você entenda como morte, sepultura, tudo que envolve a morte, recebendo, né, muitos corpos, mas desse dia perde-se todo o poder, porque o que é mortal será revestido da imortalidade, o que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Aí nunca mais enfermidade, nunca mais dores, nunca mais limitações. Então aqui nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, firmeza, constância e frutificação, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então tenha essa esperança. Nada que você faz para Deus é vão. Por quê? Porque um dia você estará com o corpo glorificado na presença de Deus.
Aqui nós ainda vamos chorar um pouquinho, mas vamos sofrer um pouquinho dentro da soberania de Deus, mas nesse grande dia a nossa recompensa nos será dada. Amém? Meus amados, fiquem com essa palavra, me perdoe a dificuldade que eu tive hoje, porque a internet é muito ruim e também dei um comando errado aqui no celular e apareceram algumas figuras. Mas enfim, vamos em frente. Isso são detalhes, o maior é Deus que está em nossas vidas. Meus irmãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, pela manhã, com mais uma meditação. Amém.